Bom dia, boa tarde a todos. Com grande satisfação que eu estou aqui hoje com o meu colega Júlio Gabriel para apresentar para vocês um pouquinho do que nós desenvolvemos durante nossas pesquisas para desenvolver o nosso artigo. Nós decidimos tratar como tema principal do nosso artigo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Juntamente com isso, nós também trabalhamos os modelos de culpabilidades aplicáveis a índices coletivos. Por que nós decidimos tratar sobre esse tema? Durante a análise dos temas, quando os títulos dos temas foram apresentados a nós notamos que esse tema trata-se de uma questão de grande relevância, principalmente no cenário jurídico contemporâneo, pois ele envolve um dos debates mais complexos do direito penal, que seria como nós podemos aplicar para a pessoa jurídica conceitos, ideias que foram estruturalmente, historicamente construídos para se amoldarem, se adequarem única e especificamente à pessoa física. Como que eu aplico conceitos pensados para a pessoa física a um ente fictício, a um ente coletivo criado a partir da vontade do homem? Para entender isso, nós temos que entender primeiro que, tradicionalmente, no direito, prevaleceu um dogma. Qual que seria esse dogma? Seria o dogma do societas delinquere no puentes. Me desculpem pela minha pronúncia, eu não sou muito bom em latim, como deu para perceber, mas o que isso significa? Isso significa? Isso significa que a sociedade ela não pode delinquir. Durante muito tempo, acreditou-se que apenas seres humanos dotados de vontade, discernimento e consciência poderiam ser responsabilizados penalmente pelas suas ações. Ou seja, durante muito tempo, a culpabilidade, a responsabilidade das pessoas, para a pessoa ser responsabilizada, ela tinha que ter esses três elementos acumuladamente: a vontade, o discernimento e a consciência. A culpabilidade, ela era compreendida como isso, como esse juízo de reprovação, mas um juízo de reprovação pessoal da pessoa, que recaía sobre a conduta ilícita praticada por um indivíduo. Ou seja, o indivíduo que praticou uma conduta ilícita, se ele tiver vontade, discernimento e consciência, e esses três atributos foram comprovados acumulativamente, ele poderá ser responsabilizado penalmente. Contudo, com a evolução da nossa sociedade, principalmente com a revolução da nossa sociedade pós-industrial, com o avanço do crescimento das grandes indústrias, a ascensão das grandes corporações, a sociedade em si passou a entender que esses entes coletivos eles eram capazes de causar danos, sejam eles danos ambientais, sejam eles danos ecológicos ou danos sociais. E esses danos eles eram causados em larga escala, o que acabou por transformar esse cenário e fez com que surgisse o fenômeno da chamada irresponsabilidade organizada. A dificuldade de atribuir responsabilidade à pessoa física dentro de uma corporação empresarial é complexa, porque onde as decisões são tomadas, onde que nós vamos achar o centro das decisões, o centro a pessoa que começou a dar a iniciativa? Eu não posso julgar a entidade como um todo, a empresa. As decisões são descentralizadas e fragmentadas. Justamente por causa disso, a nossa querida Constituição, a nossa Constituição de 1988, ela inovou em muitos quesitos e inovou em mais esse quesito também. Ela inovou ao trazer expressamente uma forma de responsabilidade penal para a pessoa jurídica. A nossa Constituição, ela trouxe isso, especialmente na área de crimes ambientais. Óbvio, logicamente, depois foram se expandindo, foram crescendo. Inclusive eu sugiro que vocês leiam o artigo para vocês darem uma olhada, mas essa responsabilidade, ela está regulamentada onde? Ela está regulamentada pela Lei de Crimes Ambientais, a Lei número 9.605 de 1980. Essa mudança acabou gerando imensos debates, como tudo no direito, quando muda, começa a se discutir sobre. E aí começaram a se gerar debates, tanto em doutrinas, tanto em jurisprudências, e até hoje não é algo que nós temos pacificado.
esse contexto de poder culpabilizar a pessoa jurídica sobre algo, até agora não foi tomada uma decisão acerca disso. Por quê? Para uma pessoa ser responsabilizada penalmente, ela precisa ter culpabilidade. E a culpabilidade clássica, ela possui as suas limitações. Para nós podermos compreender um pouquinho desse problema das limitações, nós precisamos relembrar a teoria clássica da culpabilidade, certo? A culpabilidade no direito penal, ela é composta por três elementos, que nós lembramos, né, que seriam o quê? A tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade, que é o tema central do nosso artigo, é o nosso objeto principal que nós vamos estar trabalhando. O que nós temos que compreender aqui, o que eu preciso que vocês compreendam aqui, é que enquanto a tipicidade e a antijuridicidade, ela trabalha analisando fatos, a culpabilidade, ela é uma análise mais voltada para o agente, para a pessoa que cometeu aquela conduta ilícita. A culpabilidade clássica, o que ela vai fazer? A culpabilidade clássica, ela vai se assentar em três elementos básicos. Primeiro, a imputabilidade, ou seja, a imputabilidade seria a capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato e a potencial consciência de ilicitude, a possibilidade de reconhecer que a conduta é proibida. Certo, aqui nós temos dois. E a partir desses dois elementos, nós começamos a entender o terceiro elemento, que seria o quê? Uma exigibilidade de uma conduta diversa. A possibilidade de agir conforme o direito, conforme as normas pré-estabelecidas. Isso daí já dá pra gente fazer uma ligação com o César Beccari, com os conceitos que ele pregava, principalmente em relação à legalidade da norma, à divulgação da norma. Agora, retomando o nosso tema principal, nós temos que compreender o quê? Que esses elementos, eles vão ter como pano de fundo o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio juntamente com a ideia de reprovação. Como eu já disse, autores, tanto como César Beccari, mas também Miguel Reale Júnior, Juarez Cícero dos Santos e o Nilo Bastida, eles ressaltam que a culpabilidade, para que serve a culpabilidade? A culpabilidade, ela vai servir e funcionar como um limite punitivo estatal. Ou seja, ninguém pode ser punido se não tiver culpa. No entanto, essa concepção, ela apresenta limites e divergências. Mudança de cenário. Então, como eu estava falando, gente, a culpabilidade, ela é vista como um limite punitivo do Estado. O que acontece? Segundo as concepções, ninguém pode ser condenado, sentenciado, se a pessoa não tiver culpa. No entanto, essa concepção, nós podemos ver que ela tem limites evidentes. Em primeiro lugar, a gente tem a dificuldade de comprovar empiricamente a existência de um livre-arbítrio. Como que eu provo empiricamente que aquela pessoa é livre, de fato? E isso acaba por fragilizar o modelo clássico. E em segundo, e mais importante para o tema do nosso trabalho, que é a parte principal que nós trabalhamos, que é a culpabilidade clássica e antropocêntrica. Ou seja, antropocêntrica, ela pressupõe atributos humanos como vontade e consciência, para a existência da culpabilidade. Ela é antropocêntrica, ela traz o ser humano para o centro das suas teorias. E vontade, conhecimento e discernimento são coisas inexistentes dentro de uma pessoa jurídica. O que acaba por quê? O que acaba por tornar inviável a aplicação do modelo clássico às empresas. Afinal, como nós podemos imputar consciência de ilicitude a um ente coletivo?
a um ente que não possui mente própria, que não pode tomar suas próprias decisões, mas sim que depende das decisões coletivas de uma cúpula para poder agir. E além disso, nós ainda enfrentamos mais dificuldades. As dificuldades dogmáticas e críticas de políticas criminal, da política criminal, seria a transposição. Qual que seria a crítica? Seria a transposição do conceito de culpabilidade, que é originalmente pensado e estruturado para uma pessoa física, como nós já vimos, nós transferimos isso para a pessoa jurídica. Isso gera dificuldades dogmáticas. Isso acaba gerando algumas dificuldades dogmáticas. O primeiro problema seria o problema da imputação, principalmente a imputação subjetiva, ou seja, como responsabilizar penalmente uma empresa sem recorrer à ideia de vontade e discernimento do que é errado. Porque se eu não posso culpar, se eu não posso condenar ninguém que não tenha vontade, discernimento e consciência não pode ser responsabilizado penalmente, como que eu vou achar esses atributos que são pensados para humanos numa pessoa jurídica? Segundo, a culpabilidade de princípios. A gente sabe que o nosso sistema ele é constituído por princípios constitucionais, que nós dependemos de vários princípios, como o princípio da pessoalidade, da pena, o princípio da individualização. Punir uma pessoa juridicamente, muitas vezes, atingir terceiros inocentes, como os empregados, os consumidores, os fornecedores e toda uma indústria, toda uma economia local que depende daquilo lá. Isso acaba por gerar o quê? Acaba por gerar tensões. Esses princípios, eles alertam sobre o risco do bis in idem na Lei 9.605 de 88, que prevê que a punição da empresa, ela não exclui a punição da pessoa física. Assim, o mesmo fato gera punição tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E acaba produzindo essa duplicidade de sanções, certo? Do ponto de vista da política criminal, há duas grandes críticas, certo? De um lado, nós vamos ter as multas simbólicas, ou seja, multas milionárias, multas gigantescas que são aplicadas a grandes empresas, grandes corporações, mas que no final acabam por ser absolvidas, e essas corporações acabam não arcando com as suas responsabilidades, o que acaba não gerando mudanças estruturais. E de outro lado, nós teríamos o quê? O princípio da proporcionalidade, a desproporcionalidade, objetivamente, a desproporcionalidade das medidas, como a interdição das atividades de uma empresa, ou a dissolução compulsória. Esses mecanismos de punir a empresa, eles podem não só punir a empresa, mas sim prejudicar, como eu já disse, uma rede que depende dela, tanto os trabalhadores como os fornecedores, como já foi dito anteriormente, e tanto a economia local que depende daquilo. A partir do momento que eu puno a empresa e gero todos esses riscos, nós temos que nos atentar para os limites da proporcionalidade. Esses problemas, eles demonstram que, embora exista a necessidade da gente responsabilizar penalmente, da gente poder responsabilizar os entes jurídicos, os entes coletivos, nós teríamos que repensar os conceitos que são tradicionalmente já pensados e estruturados para a pessoa física. Ou seja, não seria que nós não temos que responsabilizar a pessoa jurídica. Pelo contrário, nós temos que pensar uma nova maneira de poder trazer a responsabilidade para esses entes. Assim como nós já vimos, a culpabilidade clássica, ela é pensada única e exclusivamente para o ser humano.
até porque nós vamos discutir ao longo do nosso trabalho a questão da antropocêntrica da culpabilidade. Isso vai fazer com que ela encontre limites, claramente ela tem limites para a sua atuação, e tentar aplicar eles para empresas não vai funcionar. Esse é o ponto e é com esse ponto que nós entramos nos modelos de culpabilidade para a pessoa jurídica. Esses modelos que buscam oferecer soluções dogmáticas e adequadas. E com isso agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Júlio, que ele vai trazer um pouquinho desses conceitos e dessas ideias. E eu me despeço por aqui de vocês. Até logo. Obrigado, Isaías. Dando continuidade à apresentação, vou tratar agora um dos principais modelos da responsabilização penal da pessoa jurídica e como eles foram desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência. O primeiro é a teoria da identificação, que equipara a vontade da empresa à vontade de seus dirigentes. Nessa concepção, os atos dos administradores de alto escalão se confundem com os atos da pessoa jurídica, embora em prática, em alguns casos, essa teoria sofre críticas, pois reduz a empresa às vontades dos indivíduos específicos, desconsiderando sua estrutura organizacional. Já no segundo modelo é a teoria da dupla imputação. Por muito tempo, prevaleceu no STJ. Segundo essa teoria, a pessoa jurídica só poderia ser responsabilizada penalmente se houvesse a responsabilização simultânea da pessoa física que agiu em seu nome. Esse modelo buscava suprir a ausência de elementos subjetivos próprios da pessoa jurídica. No entanto, acabou sendo superado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a autonomia da responsabilidade penal do ente coletivo. Já no terceiro modelo, é o da culpabilidade por defeito organizacional, proposto por Claus. Aqui, a empresa é responsabilizada quando sua estrutura organizacional apresenta as falhas que favorecem a prática do ilícito. O foco não é a consciência individual, mas sim a ausência de mecanismos de controle, de prevenção e compilância. Essa teoria, considerada uma das mais promissoras, pois desloca a análise da culpa para a estrutura empresarial. Por fim, aos modelos construtivistas e autônomos, defendido por autores como Carlos Gomes e Gunther Jacobs. Eles entendem que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada de forma independente como um sistema autorregulado, capaz de desenvolver sua própria cultura organizacional. Esses modelos atribuem a uma empresa de espécie de autorresponsabilidade, analisando sua conduta a partir de critérios normativos e preventivos da jurisprudência e legislação no Brasil. No Brasil, a Lei nº 9.605 do ano de 1998 foi um marco legal da responsabilidade penal da pessoa jurídica, especialmente em crimes ambientais. Seu terceiro artigo estabelece a empresa que pode ser responsabilizada administrativa, civil, penalmente, quando a infração decorrer de seu representante legal ou de órgão do colegiado, no interesse ou em benefício da entidade. Por muitos anos, o STJ exigiu uma dupla imputação, que, no respaldo de 564.960. Porém, em 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu o RE 548.681 do PR sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, afastando essa exigência. O STF reconheceu que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada de forma autônoma, mesmo sem repercussão penal de indivíduos específicos.
Essa decisão foi fundamentada para evitar a impunidade, pois em estruturas empresariais complexas, muitas vezes é impossível individualizar a conduta de uma pessoa física. O STF consolidou, assim, a ideia de que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma opção. Político-criminal legítima do legislador e que deve ser aplicada da maneira efetiva. A análise crítica e as perspectivas, apesar desse avanço, ainda há desafios. Um deles é o risco de criar uma responsabilidade objetiva disfarçada, punindo as empresas apenas pelos resultados danosos, sem comprovar um verdadeiro juízo de reprovação. Por outro lado, os benefícios da responsabilização são claros. Evita a impunidade de grandes corporações, reforça a proteção de bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente e a ordem econômica, e incentiva as empresas a adotarem programas de compliance e integralidade. A tendência é de expansão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, para além dos crimes ambientais, alcançando também áreas como corrupção, ordem econômica e até proteção de dados pessoais. Essa expansão, no entanto, precisa ser acompanhada de uma construção da dogmática consistente que preserve princípios fundamentais do direito penal. Concluímos que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma realidade no ordenamento brasileiro, mas que exige um modelo de culpabilidade própria distinto daquele aplicado às pessoas físicas. Modelos a qual, como o defeito organizacional e as concepções construtivas, representam passos importantes nesse processo. O grande desafio é equilibrar a eficácia penal e a preservação de garantias constitucionais. Não podemos aceitar nem a irresponsabilidade organizada das empresas, nem a imposição das penas objetivas arbitrárias. Assim, a construção de uma teoria autônoma de culpabilidade para a pessoa jurídica continua apenas um dos temas mais desafiadores e instigantes do direito penal contemporâneo. Então, esse foi mais uma apresentação do nosso artigo e vamos finalizar aqui agora. Muito obrigado.